Iniciando mais um vídeo aí de resolução de questões, beleza? Esse aqui vai ser o último vídeo, tá? Da nossa jornada. Separei aqui 30 questões aqui de matemática e de conhecimento específico para você treinar aí, certo? Até a data da prova, beleza? Bora começar aqui na primeira questão. Vai começar por raciocínio lógico matemático. A primeira questão fala o seguinte: um jornal publicou a seguinte manchete: toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Diante de tal inverdade, o jornal se viu obrigado a retratar-se, publicando uma negação de tal manchete. Das sentenças seguintes, aquela que expressaria de maneira correta a negação da manchete publicada é. Ele quer saber a negação dessa frase aqui: toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Para esse tipo de questão, a gente usa um bizu, né? Que tem o nosso ENET. Beleza? Onde a frase utiliza aqui a palavra toda. Toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Para todo, existe alguns e pelo menos. Alguns que não, pelo menos um que não, existe funcionários que não, certo? Então, essa seria a negação de toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Poderia ser, existe agência do Banco do Brasil que não tem déficit de funcionários. Poderia ser pelo menos uma agência do Banco do Brasil que não tenha déficit de funcionários, ou alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. Poderia ser uma dessas três. Aí a letra A fala que qualquer agência a gente já corta, que a negação de toda ou todo não é qualquer não. Letra B, nenhuma agência a gente já corta também. E letra C fala que alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. Esse aqui é o gabarito, certo? Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionário. E letra D, existe agências com déficit de funcionários que não pertencem ao Banco do Brasil. Ele utilizou existem, que está correto, porém ele inverteu a ordem. Não se inverte a ordem não, beleza? Próxima questão aí. Algum A é B, todo A é C. Logo, as alternativas. Ele fala que algum A é B. A gente pode fazer assim, ó. A e B, certo? E a interseção poderia ser isso. Algum A é B, que seria a parte do meio, ou algum B é A, estaria certo também. E ele fala que todo A é C. O C, a gente pode dizer que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Beleza? Então, se algum A é B, que é essa parte do meio, ou algum B é A, todo A é C. Aqui está o C. Aí a letra A fala que algum D é A. Não tem D aqui não. Letra B, todo B é C. Mas o B está desse lado aqui, ó. E o C está aqui. Todo B, não. Poderia ser algum B é C, que seria essa parte aqui do meio também, que faria parte do A. Ou seja, o pessoal que tá no B e faz parte do A, ele pode ser do C também. Concorda? Então, onde fala que todo B é C e o B tá aqui e o C tá aqui, tá errado. Letra C, todo C é A. Todo C é A, não. Todo A é C, né? Agora todo C não pode ser A, não. E letra D, todo B é A. Todo B é A. Todo B é A, não. Tem essa parte aqui também, ó. Todo B não pode ser A. Então eu vou cortar também, por eliminação fica a letra E, onde fala que algum B é C, correto.
Porque o que faz parte do B e tá junto com A é essa parte do meio aqui, ó. Certo? Então essa parte do meio é B e é A. E se faz parte de A, ele pode ser também parte do C. Que a questão fala que todo A é C. Então, algum B é C é válido. Beleza? Gabarito aí é a letra E. Deixa eu só verificar assim. Próxima questão aqui. Considere a proposição lógica, a proposição composta. Ele dá essa lógica aqui, né? Essa proposição. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta desta proposição em relação à tabela verdade. Vamos lá. Ele deu aqui a proposição. A gente primeiro tem que fazer o que está entre o parênteses, né? Então, entre o parênteses, ele dá isso aqui, ó. Negação de P ou o quê? Ele dá isso aqui. E na tabela verdade, como montar a tabela verdade? A gente tem que montar aqui P e Q. A gente sabe que P é verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E Q é verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Não é isso? Aí ele quer a negação, né? A gente vai responder o que está em parênteses. Então ele fala que a negação de P. A negação de P é ao contrário do P. Então, se P é verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, a negação do P é falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Beleza? Junto com o Q. O Q é só repetir, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui, essa seta para baixo quer dizer ou. No ou, na seta para baixo, só vai ser falso quando tiver dois falsos, certo? Só vai ser falso no ou quando tiver dois falsos. Onde tem aqui, ó, dois falsos, eu vou colocar falso. E o resto, eu vou colocar verdadeiro. Então, já descobrimos aqui o que está em parênteses, beleza? Agora vamos fazer o que está fora. Fora, ele fala o seguinte. Ele fala que o P, né? Ele colocou ali o P, ó. Olha o P aqui, ó. Ele colocou P, que eu só vou repetir, certo? Que é isso aqui. Eu vou colocar verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. E a seta para cima quer dizer I. Beleza? E o que a gente resolveu em parênteses, que é essa parte aqui, ó. Beleza? Aí é só repetir. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Aí ele deu a seta para cima, né? Quando é seta para cima é I. No I só vai ser verdadeiro quando tiver duas verdades. Beleza? Então o primeiro aqui tem duas verdades. Aqui não tem e aqui não tem. Então já achamos aqui o resultado dessa proposição composta aqui que ele deu. Verdadeiro, falso, falso e falso. Para mais dúvidas, a gente tem a tabela verdade aqui, ó. Certo? Onde eu dei na aula anterior de raciocínio lógico. Que tem aqui os conectivos. E ou, se então, se somente se. No I, só vai ficar a seta para cima, né? I para cima. Só vai ser verdadeiro quando for duas verdades. No ou só vai ser falso quando tiver duas falsas. No se então só vai ser falso quando for vera ficha. E no se somente se, verdadeiro quando forem iguais. Por exemplo, falso, falso ou verdadeiro e verdadeiro. A questão ela quer saber o seguinte: se isso aqui é uma tautologia, contradição, contingência ou equivalência lógica. Tautologia é quando o resultado for tudo verdade. Aqui não deu tudo verdade, não. Uma contradição é quando for tudo falso. Onde não aconteceu aqui também. E a contingência é quando tiver verdadeiro ou falso. Que aconteceu aqui, ó. Tem um verdadeiro e tem falso. Logo, isso aqui é uma contingência. Beleza? Treine muito aí tabela verdade, tá? Creio eu que vai cair pelo menos aí 2 questões nessa prova aí, certo? Mais uma questão de tabela verdade aqui. Quarta questão. Ela fala o seguinte: julgue o item a seguir.
referente à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representativa de proposições simples. Se as primeiras 3 colunas da tabela verdade da proposição lógica, aí ele deu isso aqui, ó, P, seta para baixo, que é o Q, uma equivalência a R, essa equivalência é assim então, beleza? Forem iguais às representadas a seguir. Então, nesse caso, a última coluna dessa tabela verdade apresentará valores verdadeiro ou falso, tomados de cima para baixo, na seguinte sequência. É uma questão da CESP, beleza? Onde ela já deu o resultado aqui. Ela quer saber se nessa proposição aqui que ela deu, vai dar isso aqui. Ela quer saber se é certo ou se é errado. A gente vai fazer isso aqui, tá? O P, ele deu o P aqui, ó. Eu vou repetir aqui, beleza? O P, ele deu verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, falso, falso, falso e falso. Não foi isso? Pronto, repetiu o P. Aí ele colocou aqui uma seta para baixo. Quer dizer o quê? Quer dizer o ou. E o que? Claro que a gente vai responder primeiro o que está em parênteses, né? O que a gente repete também, que é isso aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. No ou só vai ser falso quando tiver 2 falsas, beleza? Então, aqui não tem 2 falsas, então é verdadeiro. Aliás, bora primeiro achar aqui as 2 falsas, né? Só vai ser falso quando for duas falsas. Então aqui, ó, vai ser falso e aqui vai ser falso. Os demais não tem falso e falso, logo é verdadeiro. Pronto, já achamos aqui o que está em parênteses, beleza? Agora vamos juntar o que a gente achou na nossa condicional, beleza? Que é essa seta aqui, que é o R. O R a gente repete. O R ele deu aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. É uma condicional. E na condicional só vai ser falso quando tiver o Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Vera Fischer é falso, certo? Então, onde é que tem um Vera Fischer aqui? Tem na segunda, tem aqui também, tem aqui também. Os demais não tem, logo é verdadeiro. Já achamos aqui o resultado da proposição que o enunciado deu. Bora saber se bate com isso aqui agora? Ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Bateu, ó. Logo, o gabarito aí tá correto. Beleza? Se você não souber a tabela verdade, você vai se fuder aqui nesse tipo de questão. Eu tinha dificuldade na época, né? Eu me fudi muito ainda. Mas é só praticar, praticar, praticar. Tinha um bizu aqui, ó. Ó o bizuzinho aqui. Isso aqui você nunca vai esquecer. Você sabe montar a tabela verdade? Sabe. O P vai começar, é P e Q. P, ó o P aqui, ó, P e Q. Sempre vai ser P e Q. O P vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. O Q vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Aliás, esse aqui tá errado, né? Esse aqui não é o padrão que monta, certo? Esse aqui não é o padrão que monta. O padrão é esse aqui, ó. Esse é o padrão da tabela verdade. Verdadeiro, verdadeiro, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Esse é o padrão. É assim que monta a tabela verdade. Aí, a questão que vai dar o conectivo. Se vai ser se então, se somente se, e, ou. Aí você tem no bizu aqui, ó, da parte de cima que eu coloquei aqui. Você nunca mais vai errar. É só praticar, beleza? Quinta questão aí.
Uma pesquisa foi feita com 24 funcionários de uma empresa e revelou que todos eles viajaram pelo menos uma vez nos últimos 6 meses. Desses funcionários, 16 fizeram viagens para cidades brasileiras, 13 para cidades estrangeiras. A partir dessas informações, é correto concluir que o número de funcionários que, nesse período, viajaram tanto para cidades brasileiras como para cidades estrangeiras é igual a... É uma questão aí que a gente pode resolver com diagrama de Venn, certo? Onde ela fala aí que teve 24 funcionários, que é o total, 24 funcionários, e que teve 2 viagens para a cidade brasileira e estrangeira. Cidade brasileira e estrangeira. Brasileira e estrangeira. A questão fala que 16 fizeram viagens para a cidade brasileira. Então eu vou colocar aqui fora, beleza? 16 para as cidades brasileiras. E 13 para estrangeiras. Certo? 13 para estrangeira. Se a gente somar isso aqui, 16 mais 13, 6, 7, 8, 9, a gente vai obter aí 29, beleza? Mas a questão fala que teve 24 funcionários no total. Se deu 29 nessa soma aqui, que o enunciado falou, é só você subtrair 24 menos 29, que vai dar aí 5. Ou seja, esse 5 aqui vai ser a interseção, certo? Eu vou colocar esses 5 aqui. E esses 5, essas 5 pessoas, esses 5 funcionários, são os que viajam tanto para a cidade brasileira quanto para a estrangeira. Ou seja, fizeram 2 viagens. É isso que a questão quer. Ela quer saber, nesse período viajaram tanto para a cidade brasileira como para a cidade estrangeira. É igual a... Ele quer saber o número de funcionários que viajaram para uma e para outra. Aliás, para uma ou para outra, certo? Que é a interseção. Ele quer saber a interseção. Então, a interseção aqui que a gente achou é o 5, beleza? Se você for fazer, para ver se vai bater com os 24, é só você fazer aqui, ó. A questão fala que 16 fizeram viagens para a cidade brasileira. 16, já tem 15 aqui, então eu vou colocar 11 aqui, beleza? E fala que 13 para estrangeiras. Já tem 5 aqui, eu vou colocar 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu vou colocar 8 aqui. Então vai ficar assim, ó. 11 viajaram apenas para brasileiras e apenas 8 viajaram para estrangeiras. Beleza? Se você somar isso aqui, os 3, vai dar um total de 24. Bateu ou não bateu? Então foi isso, beleza? Gabarito aí é a letra B. Mais uma questão aqui. Em uma escola foi realizada uma pesquisa com 80 alunos sobre hábito de leitura. Constatou que 40 alunos leram livros de ficção, 30 alunos leram livros de romance e 15 alunos leram livros de ambos gêneros. Quantos alunos leram ao menos um dos dois tipos de livros? Ele quer saber quantos alunos leram um livro ou o outro. Ou seja, quer saber a interseção também. Certo? É a interseção? Não. Ele quer saber quantos alunos leram pelo menos... Aliás, leram livros, na verdade, né? Ele quer saber isso. A questão fala que tem 80 alunos. Então 80 é o total. Aí, se tem livro de ficção e de romance, é ficção e romance. Ficção e romance. A questão já fala de interseção aqui, ó. 15 alunos leram livros de ambos gêneros. Então 15 vai ficar aqui no meio. Ficção. Diz que 45 leram ficção, mas já tem 15 aqui, eu vou colocar 30. Romance. Diz que foram 30 alunos que leram, mas já tem 15, eu vou colocar 15. Se eu somar isso aqui, 30 mais 15 mais 15, eu vou obter 60 alunos que leram livros. Então 60 alunos leram livros, certo? Como a questão aqui falou que o total
é 80 alunos e 60 leram livros, então se eu subtrair aqui, ó, vai dar 20. Ou seja, esse 20 aqui, essa quantidade aqui, são que não leram nenhum dos livros, certo? Não leram nenhum dos livros. Mas a questão é saber quantos alunos leram livros. Ou um dos dois tipos de livros. Então, a gente sabe que 60 alunos leram um dos tipos de livros. Então, gabarito aqui é nossa letra A, certo? Sétima questão, 2 cabos elétricos com 72 metros e com 96 metros precisam ser cortados em pedaços de tamanhos iguais e maior possível, sem que sobre nenhum pedaço. Qual deve ser o tamanho de cada pedaço e quantos pedaços serão obtidos no total? Uma questão aí que a gente viu aqui, ó, o maior possível, ele quer saber o MDC, beleza? Geralmente as questões de MDC, se for fazendo aí, colocando no que concurso, você vê muitas questões assim, dele dar um número, 32 metros, o outro com 45 metros, certo? É parecido, a maioria das questões de MDC são parecidas com essa daí, então é só você praticar, você coloca no que concurso lá, questões de MDC, vai estar junto, né, MDC, mas como MMC, perdão, mas como a banca cobrou as duas, então fica ótimo aí, beleza? Então bora lá, né? Qual deve ser o tamanho de cada pedaço e quantos pedaços serão obtidos? A questão é uma de MDC, deu dois valores, certo? 72 metros e 96. A gente vai tirar aí o MDC de 72 e 96. Tirando esse MDC, desses dois aí, a gente vai encontrar o tamanho, certo? Então bora lá. 72 e 96. Eu consigo dividir os dois por 2, certo? Que vai dar aqui 36. E aqui vai dar 48. Beleza? Eu vou colocar esse traço aqui embaixo. Como é uma questão de MDC, ele quer saber o maior divisor comum, que é o divisor que divide os dois, certo? MDC é isso. É o número que divide os dois, que é o que vai contar. O 2 divide os dois, 72 e 96. Aí deu 36 e 48. Eu consigo dividir por 2 também, os dois, que vai dar aqui 18 e 24. Aqui também eu consigo dividir por 2, que vai dar 9 e 12. E aqui eu consigo dividir por 3, que vai dar 3 e 4. Beleza? Só que 3 e 4 eu não consigo, não tenho um número para dividir os dois juntos. Então 3 vai ser por 3 mesmo, que vai dar 1 e 4. E 4 por ele mesmo, que vai dar 1 e 1. Beleza? Então daqui para cá são os números que dividiram os dois, certo? É esses daqui que a gente vai utilizar. O que é que a gente vai fazer? Vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Achamos aqui o tamanho. Beleza? Letra A já tem 12, né? Não é 12, é 24. Então já fica aí entre a letra A, a letra B, perdão, e a letra D. E o total de pedaços? Como é que a gente vai descobrir? Você vai pegar agora os dois números que a gente dividiu. Deixa eu só cortar aqui. Vou pegar o 72 e vou dividir pelo tamanho que eu achei, que é 24. E 96 também por 24. 72 dividido por 24 é 3. 24 vezes 3 é 72. Então não sobra nada. 96 dividido por 24 é 4. 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. 96. Então aqui achamos 3 e 4. Para saber o total de pedaços, é só você somar. 4 mais 3 vai dar 7. Beleza? Logo, o gabarito aqui é a letra B. 24 e 7. Tranquilo?
uma questão aí de prática, né? Bora lá. Oitava questão. Em um passeio com 50 participantes, um grupo de 18 amigos faz parte desse total. Se for realizado um sorteio entre todos os participantes, a probabilidade de que a pessoa sorteada pertencer ao grupo dos amigos é 50 participantes, né? Que é o total que ele deu aqui. E um grupo de 18 amigos. 50 é o total de participantes e tem um grupo de 18 amigos. Aí ele fala qual é a probabilidade de que a pessoa sorteada pertencer ao grupo dos 18 amigos. Então, se ele quer saber o grupo dos 18 amigos, então vai ser 18 dividido pelo total, que é 50. Essa aqui é a resposta. Beleza? Mas como está em porcentagem, as alternativas, a gente multiplica por 100, que vai dar aqui, eu posso cortar aqui esses dois zeros, que vai dar 18 vezes 10, 180, dividido por 5. Aqui eu coloco 3, 15, de 6 sobra 3, desço 0 e coloco 6. Achamos aqui a porcentagem, ou seja, 18 sobre 50 é 36%. 36 é menor que 35? Não. 36 é maior que 35? É. E é menor que 38? É. Gabarito aí. É a letra B. Beleza? Sem segredo aí. Direto ao ponto. O nono. Em um grupo de 6 amigos, cada um deles torce para um time diferente. Aliás, eles receberam uma caixa fechada com 6 camisas dentro, sendo uma camisa de cada um dos 6 times. Os amigos retiraram aleatoriamente e sem reposição uma das camisas da caixa. Após todos os amigos terem escolhido suas camisas, um dos amigos foi sorteado. Qual a probabilidade, aproximadamente, do amigo sorteado não ter recebido a camisa do seu time torcedor? Ele quer saber a probabilidade dessa pessoa tirar a sua camisa e não vir a camisa do seu time, certo? Vamos lá. Um grupo de 6 amigos, né? 6 amigos é o total. 6 amigos e 6 camisas. Qual é a primeira? Vamos saber aqui, ó. Uma questão de probabilidade. Ela quer saber a probabilidade dele tirar essa camisa e não vir a camisa do seu time. Primeiro eu vou fazer o cálculo para saber qual é a probabilidade dele tirar essa camisa e vier a camisa dele. Qual é a probabilidade? Se tem 6 amigos e 6 camisas dentro dessa caixa, então a probabilidade de ele tirar essa camisa e vier a camisa dele é de 1/6. Não é isso? 1/6. Então, essa é a probabilidade dele tirar essa camisa e vier a camisa dele. Se eu transformar aqui em porcentagem, multiplico por 100, vai ficar 100 dividido por 6. Certo? Se eu dividir aqui, vou colocar 1, 4, desço 0. 6 vezes 6, 36. Vai sobrar 4. Enfim, vírgula 6. Essa é a porcentagem aqui dele tirar a camisa e vier uma camisa do seu time. Mas a questão quer saber a probabilidade dele tirar essa camisa e não vier a camisa do time dele. É só você pegar aqui o 100% e subtrair com 16%. Beleza? Você subtraindo isso aqui, a gente vai obter o seguinte. Deixa eu ver aqui. Como é que a gente vai subtrair esse 100 menos 16,6? É só você pegar aqui, ó, 100. Você diminui 1. Você vai diminuir 1 dos dois, certo? Vou diminuir 1 do 100 e vou diminuir 1 do 16,6. Se eu diminuir menos 1 do 100, vai ficar 99. Beleza? Eu vou colocar esse vírgula 9 aqui, que é para colocar junto com a vírgula aqui, do de baixo. Se eu diminuir 1 do 16,6, vai ficar 16,5.
não é isso? Olha como está mais fácil aqui de eu subtrair. Então, vamos lá. 9 menos 5, 5, 6, 7, 8, 9 é 4. Vírgula. 6 para 9, 6, 7, 8, 9 é 3. E aqui vai dar 8. Resultado aqui, vou colocar aqui, vai dar 83,4. Essa aqui é a porcentagem dele tirar a camisa e não vier a camisa do time dele. Achamos aqui a porcentagem, primeiro, dele tirar a camisa e vier a camisa dele. Depois, subtrair com 100%, que é o valor total, e achei aqui a porcentagem dele tirar a camisa e não vier a camisa dele, né? Que é o que a questão quer, ó. Não é o que a questão quer? Só que a questão é aproximadamente. Então, qual é o número mais próximo de 83,4? Gabarito aqui, letra D, 83,3. Ah, mas não passou? Passou, mas muita gente aqui nesse caso, por exemplo, deu 16,6, né? A probabilidade dele tirar a camisa e vier a camisa dele. Muita gente aqui iria arredondar para 16,7, que não tem problema, tá certo também. Mas se eu subtraísse 16,7 de 100%, aí daria 83,3 exato. No meu caso aqui, eu não arredondei. Por isso que deu 83,4. Mas não tem problema não, a questão deixou claro que é aproximadamente. Então 83,3 tá mais próximo aí de tudo, né? Gabarito aí, letra D, sem segredo, né? Próxima questão aqui é a 10ª, a última de matemática. Um advogado precisa fazer uma divisão de bens para 3 irmãos. E um dos objetos em questão é um terreno avaliado em 800 mil reais. Esse valor específico terá que ser dividido de forma diretamente proporcional ao total de visitas feitas pelos filhos ao falecido pai no seu último ano de vida. Essa condição foi imposta justamente pelo então falecido pai. O filho mais novo fez 30 visitas ao pai e o mais velho fez 2/3 do total de visitas do irmão mais novo. Sabendo que o pai recebeu 80 visitas no seu último ano de vida, quanto recebeu em reais o filho do meio? Vamos lá. O pai teve lá a pensão, certo? A pensão não, o seu valor lá do banco, que estava em 800 mil reais. E esse valor ele vai ser dividido de forma diretamente proporcional à quantidade de visitas que fizeram os filhos, certo? E a questão fala que tem 3 filhos: o filho mais novo, o filho do meio e o filho mais velho, não é isso? Mais novo, do meio e mais velho. A questão fala que o filho mais novo fez 30 visitas. Olha aqui, ó. E o mais velho fez 2/3 do total de visitas do irmão mais novo. 2/3. Então é só você fazer aqui, ó, 2/3 de 30, que vai dar aqui 30 vezes 2, 60, dividido por 3, vai dar 20. 0. Então, se é 2/3 do que o irmão mais novo fez, então 2/3 de 30 é 20. Logo, o irmão mais velho aí fez 20 visitas, certo? E o irmão do meio fez quanto? Se o irmão mais novo fez aí 30 e o irmão mais velho fez 20, e o total de visitas, que a questão deixou claro aqui, foram 80 visitas para o pai, 30 mais 20 é 50. Até chegar em 80 é 30. Beleza? Então 30 mais 30, 60. Mais 20, 80. 80 visitas no total. Então já achamos aqui o principal, né? Que a questão quer saber quanto vai receber o filho do meio. Então primeiro tem que saber quantas visitas fez o filho do meio. Fez 30. Aí, como esse dinheiro vai ser dividido de forma diretamente proporcional à quantidade de visitas feitas dos filhos, então a gente vai somar isso aqui, ó. A gente vai somar a quantidade de visitas. 30 mais 30 mais 20 dá 80.
Beleza? Esse 80 aqui, eu vou usar ele, que eu vou dividir o valor total. Agora sim, eu vou pegar o valor total, 800 mil. Eu não vou colocar 800 mil, vou colocar só 800, para ficar mais fácil, né? E vou dividir pelo total de visitas, que é isso que a questão quer. Dividir o valor de forma diretamente proporcional à quantidade de visitas que fizeram os filhos. Então vamos lá. 800 dividido por 80, eu vou colocar 1 aqui que vai dar 0, e esse 0 eu venho para cá, ou seja, 10. Claro que esse 10 aqui é 100 mil, beleza? Porque como eu tirei os restantes dos zeros, vai ficar aí 100 mil. É 100 mil? 10 mil, perdão, é 10 mil. Achei 10 aqui, né? E agora, como é que eu vou saber a quantidade agora, a quantidade de dinheiro que recebeu cada filho? É só você pegar aqui, por exemplo, o filho mais novo. O filho mais novo fez 30 visitas, vezes 10, que vai dar aqui 3, ou seja, deu 300. Logo, o irmão mais novo aí vai receber 300 mil reais. E o irmão do meio? O irmão do meio fez quanto? 30 também. Vezes 10 vai dar também 300 mil reais. E o mais velho? O mais velho fez 20 apenas. Vezes 10 vai dar aí 200 mil reais. Beleza? Então, o mais novo recebeu 300 mil, o do meio recebeu 300 mil também, e o mais velho recebeu 200 mil aí. Beleza? Aí a questão quer saber quanto recebeu o filho do meio. Aqui, ó, o filho do meio. 300 mil, gabarito aí. Letra C. Beleza? Vamos agora para a parte de conhecimento específico, que são aqui mais 20 questões, né? 10, 15, 20 questões de conhecimento específico aí. Que tecnicamente aqui tá quase tudo que pode cobrar, né? Quase tudo, ou seja, tem assunto aqui de quase tudo. Bora lá aqui para a primeira questão de conhecimento específico. Fala aqui o seguinte: no início do ano corrente, Demétrio, que é um diretor de uma escola pública estadual, dolosamente utilizou-se não só de um maquinário, como também do trabalho de determinados servidores da mencionada unidade de ensino, para realizar uma obra em sua residência. Epa! A obra foi efetuada durante o horário de trabalho dos aludidos servidores. Considerando a atual redação da Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que, vê só, uma questão de improbidade administrativa é o seguinte: existe 3 crimes aí de improbidade administrativa, que é o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e o ato que atenta contra os princípios da administração pública. São esses 3 aí. O enriquecimento ilícito é quando eu vou beneficiar a mim mesmo, ou seja, é para si. É um benefício para si, para mim. O prejuízo ao erário é um benefício para outrem, para terceiros, quando eu vou beneficiar terceiros, beleza? Para outrem. E o ato que atenta contra os princípios da administração pública é quando não beneficia nem para si e nem para outrem. Quando não tem benefício nem para si nem para outrem, a gente chama isso aqui de ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, certo? Deu para decorar aí, né? Enriquecimento ilícito é um benefício para mim. Prejuízo ao erário é o benefício para outra pessoa. E os atos que atentam contra o princípio da administração pública é quando não beneficia nem si e nem outrem, certo? Aí o enunciado aqui falou o seguinte, que Demétrio, de forma dolosamente, ó, se liga, dolosamente, se tivesse aqui culposamente, estaria errado, porque não existe improbidade administrativa de forma culposa, tá? Isso aqui é proibido. Ele utilizou de um maquinário do seu trabalho e de determinados trabalhadores para realizar uma obra em sua residência. Se ele está realizando uma obra de sua residência utilizando meios públicos, ele está beneficiando si, para si.
Se ele está beneficiando para si, logo isso aqui é um ato de propriedade administrativa que importa o enriquecimento ilícito, que ele está beneficiando a si mesmo. Gabarito aqui a letra A, certo? 12º. João cometeu um crime em 2022, quando a pena prevista era de 5 anos. Em 2023, um ano depois, a lei foi alterada, a pena máxima foi reduzida para 4 anos. Olha que coisa boa para ele. Em 2024, ele foi condenado, segundo o princípio da aplicação da lei penal no tempo. A pena que João deverá cumprir será uma questão de direito penal, certo? Onde fala aí da irretroatividade da lei penal ou... Peraí que tem alguém me ligando aqui. Meu Deus. Ou também está na Constituição Federal, na nossa Constituição, onde fala que a lei penal não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu, certo? Aí fala que João, ele cometeu um crime em 2022. Qual era a pena nesse ano que ele cometeu? Era 5 anos. Em 2023, essa lei foi alterada e a pena foi reduzida para 4 anos. Se a pena foi alterada e foi reduzida para 4 anos, diminuiu. Logo, beneficiou o réu. Se beneficiou o réu, ela vai ser aplicada de imediato, certo? Não tem salvo nem nada disso não. Ele pode estar na sentença definitiva, pode estar lá já na sentença definitiva. Independente, vai ser aplicada de imediato. Agora, se a pena fosse aumentada para 8 anos, iria prejudicar ele. Essa pena seria aplicada? Negativo, porque está prejudicando o réu. E na lei fala que a lei penal jamais irá retroagir, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, nunca vai retroagir para prejudicar o réu. A lei penal, beleza? Bora lá. Reduziu a pena, beneficiou o réu. Logo vai ser aplicada essa pena aí. A letra A fala que a pena dele vai ser o seguinte, vai ser de 5 anos. Vai ser de 5 anos? Óbvio que não. Vai ser de 4. Porque reduziu, beneficiou, vai ser aplicada de imediato. Letra B, 4 anos, pois a lei mais benéfica retroage para beneficiar o réu. Gabarito aqui, letra B, ó, perfeito. Perfeito, já achamos aqui o gabarito. Próxima questão aqui. Durante o processo, Marcos, acusado de roubo, confessa espontaneamente o crime em interrogatório, mas depois de recusar as... eita, peraí. Eu vou até marcar aqui de vermelho. Vou ler de novo. Durante o processo, Marcos, acusado de roubo, confessa espontaneamente o crime em interrogatório, mas depois se recusa a responder novas perguntas da defesa. Nesse caso, de acordo com o Código de Processo Penal, a confissão, isso aqui é o assunto lá da prova, beleza? Faz parte também, tá cobrando nossa edital. É o seguinte, ele fala que Marcos, ele foi acusado de roubo e confessou o crime no interrogatório policial. E aí? Para o Código de Processo Penal, mesmo que o acusado seja, ele confesse o crime, não vai ser o suficiente não, para julgar ele não, tá? Para condenar ele, não vai ser o suficiente. Ué, mas ele não tá dizendo, ele não tá confessando que ele mesmo cometeu o crime? Mas mesmo assim, no nosso Código de Processo Penal, não é suficiente para condenar ele, certo? E o que é que tem que fazer? Independente, vai ter que analisar todo o caso. O juiz vai ter que vai precisar de novas provas, certo? Para poder seguir com a condenação. Mas o condenado falar que ele mesmo cometeu o crime, isso aí não é o suficiente não, certo? Letra A fala o seguinte: é suficiente para a condenação e dispensa a produção de outras provas. Não é o suficiente e jamais vai dispensar essa produção de outras provas. Letra B, precisa ser reafirmada na presença de testemunhas para ter validade. Na presença de testemunhas está errado, beleza? Tem que ter a prova. Letra C, anula-se automaticamente quando o acusado decide não responder mais. Negativo, ele tem esse direito de resposta, como é que vai ser anulado? E ele já respondeu, né, que cometeu o crime. E por eliminação aí, ficou na letra D, deve ser confrontadas com outras provas, pois não vincula o juiz. Perfeito, gabarito aí, letra D. Próxima questão, de inquérito policial, assinala a alternativa correta.
Letra A. Nos crimes de ação privada, o inquérito policial deve ser concluído no prazo de 60 dias, quando o réu estiver solto. Quando ele estiver solto, esse prazo é 30 dias e não 60. Letra B. Nos crimes em que a ação pública depender de representação, ausente esta, não poderá ser iniciado o inquérito policial. Perfeito. Se depende da representação e ela estiver ausente, não vai ser iniciado o inquérito policial. Acabou-se. Letra C. O inquérito policial é um documento formal e escrito, de forma que os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, não acompanharão os autos do inquérito. Mas se isso interessa a prova, como é que não vai acompanhar? Tá errado. Ele vai ser acompanhado sim. Tem que acompanhar isso aí. Esses instrumentos do crime tem que ser acompanhado. Beleza? E a letra D. Nos crimes de ação privada, o inquérito policial deve ser concluído no prazo de 30 dias, quando o réu estiver preso. Isso tudinho, bem que poderia ser, né? Mas é 10 dias. Quando ele estiver preso, é 10 dias. Beleza? Lá em cima tá solto, né? Quando ele tá solto é 30 dias, mas quando ele tá preso é 10. Gabarito aí ficou na letra B. 15ª questão sobre o Estatuto do Desarmamento. Assinala a alternativa correta. Na prova é sempre bom você colocar isso aqui, tá? Pra você não confundir. Eu já ri muita questão assim. Não lembro de concurso público, mas questões de simulado, porque eu não prestei atenção. Será correta ou incorreta? Letra A. Apenas a Polícia Federal está autorizada a registrar arma de fogo no Brasil, excluindo qualquer participação das Forças Armadas neste processo. Negativo. As Forças Armadas aí está incluída também para fazer esse registro de arma de fogo de uso restrito. Então a letra A está errada. Letra B. O certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e precedido de autorização do Sistema Nacional de Armas. Correto. Gabarito aqui é a letra B. A letra C. O porte de arma de fogo é permitido para qualquer pessoa do território nacional. E é os Estados Unidos, né? Tá errado. Letra D. Todo cidadão que deseja adquirir uma arma de fogo de uso permitido deve comprovar apenas a efetiva necessidade desse equipamento, além de idoneidade e capacidade técnica para possuir o armamento. Apenas isso não, tem outras coisas também. E a letra E fala do Estatuto do Desarmamento, que permite qualquer cidadão sem restrição adquirir munição em quantidade ilimitada desde que registrada. Acho que tá errado isso aqui, né? Enfim, tá errado. Gabarito aqui fica na letra B. 16º. O integrante da Guarda Municipal do município, possuidor de todas as qualificações, registro e documentos respectivos ao porte e uso de arma de fogo, casado e com 2 filhos menores de 18 anos de idade, costumava retornar do seu turno de serviço e deixa sua arma em uma caixa na sala, próximo ao aparelho de televisão, pronta para o eventual ou situação de emergência ou perigo. Ocorre que, enquanto ele dormia, um dos filhos pegou esse armamento, junto com o irmão mais novo, por curiosidade, olha a merda, resolveu mexer na arma do pai. Ao manuseá-la, acabou disparando e acertando acidentalmente a perna do irmão mais novo, não resultando em óbito. Procedido ao atendimento médico necessário e os registros legais, o pai passou a responder pelo fato, conforme a lei do Estatuto do Desarmamento. Aliás, conforme a lei do Estatuto do Desarmamento, qual foi o crime cometido pelo pai das crianças. Se ele deixou um armamento lá de fácil acesso, eu acho que ele queria que o filho achasse, né? Porque criança é muito curiosa, né? Então ele vai lá procurar qualquer merda pra fazer, vai achar um armamento, eita que coisa interessante, vai achar legal, pode achar que é de brinquedo, vai brincar com o armamento e vai causar um acidente, principalmente se não tiver travada, né? Ou ele pode destravar aí sem querer. Enfim, vai causar um acidente. Como é que se chama isso aí? Se chama omissão de cautela, certo? Posse regular de arma de fogo, não, que ele tem um armamento.
Disparo indireto de arma de fogo também não. Cuidado. Omissão de socorro não. Letra D, omissão de cautela. Beleza? Esse aqui é o nosso gabarito. Lembrando que isso aqui vai servir só para armamento, tá? Não vai servir para munição não. Caso o pai deixe lá a munição, aí o filho pega, começa a postar vídeo da munição. Isso aí não é omissão de cautela não. Omissão de cautela só vai ser para armamento. Próxima questão aqui, considerando o Código Penal a respeito da irretroatividade da lei penal e da prescrição, julgue o item que se segue. Segundo o Código Penal, uma nova lei penal mais gravosa não pode ser aplicada a fatos ocorridos antes da sua vigência. Correto. Em contrapartida, uma lei penal mais benéfica pode retroagir para beneficiar o réu, salvo se este já estiver sido condenado por sentença definitiva. Errado. Se lançou uma lei, se alterou a lei para beneficiar o réu, ele pode estar já preso de forma definitiva, vai ser aplicada a ele. E ponto final. Não é porque ele está condenado por sentença definitiva que não vai ser aplicado, não. Vai beneficiar o réu. A exceção, aliás, essa é a exceção, né? Que só para beneficiar o réu, mas independente da fase condenatória, vai ser aplicada, beleza? Então tá errado aqui, nosso gabarito. Questão da Sebrasp aí também, beleza? Queria te enganar aí, que esse salvo no final. Próxima questão, crime de tortura. Que trata dos crimes de tortura, assinala a alternativa correta. É a correta, é a correta. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Oxente, correto. Tem aquele bizu, né? Ração e o TTT. Aqui ele é imprescritível. Aliás, inafiançável e imprescritível, né? Nessa parte aqui, que é o racismo e ação contra grupos armados. E o TTT é o tráfico, terrorismo e tortura, que ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Beleza? Então o gabarito aqui é a letra A. Letra B está falando que o condenado do crime de tortura, inclusive nos casos de omissão, para evitá-lo ou apurá-lo, iniciará o cumprimento de pena em regime fechado, negativo, porque a tortura omissiva é detenção. É um crime aí de detenção de 1 a 4 anos. Por que detenção? Porque é menos gravosa, certo? Você olhar e não fazer nada é detenção. Por ser detenção, o regime, essa pena vai se iniciar aí, um cumprimento de pena em aberto ou semi-aberto e não fechado. Aumente-se a pena no crime de tortura de 1/3 até 2/3 se o crime é cometido mediante sequestro. Está errado aqui. Letra D. Incorre em pena de reclusão de 4 a 12 anos aquele que comete crime de tortura. Crime de tortura, o simples, o próprio, em si, é de 2 a 8, não é isso? 2 a 8 anos. A omissiva é de 1 a 4 anos. Então, o crime de tortura é de 2 a 8 anos. Se eu não me engano, é isso. Se resultar em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, essa pena vai ser aumentada aí de 4 a 10. Se resultar em morte, é de 8 a 16. Beleza? Aquele que se omite em face das condutas tipificadas como crime de tortura, quando possui dever de evitá-la ou apurá-la, incorre na pena de reclusão de 2 anos. Errado. Detenção 1 a 4 anos. Próxima questão aí. 19ª. Um grupo de guardas municipais, após aprovação em disputado concurso público, é matriculado em curso ministrado por policiais civis e membros do Ministério Público para identificar o cometimento de crimes considerados de alto potencial ofensivo para a sociedade. A identificação é relevante para possibilitar a atuação conjunta das instituições. Nos termos da Lei 8.072 de 1990, o crime hediondo é considerado crime hediondo as alternativas. A letra A, furto. Furto não é crime hediondo não, exceto se for com emprego de explosivo.
artefato explosivo. O furto com emprego de artefato explosivo, ele é hediondo. Furto entre si, não. Ele botou só furto aqui. Como é que eu vou saber se é simples, se é qualificado? Como é que eu vou saber? Letra B, epidemia. Epidemia só vai ser hediondo quando resultar morte. A questão não especificou isso. Feminicídio. Feminicídio hediondo. Estelionato, jamais. Beleza, gabarito aí, letra C. Antônio, policial civil, está atuando em complexa investigação em razão dos reflexos praticados para o deslinde do procedimento investigatório. Antônio resolveu analisar a legislação que trata dos crimes hediondos, cotejando com os delitos que teriam sido praticados pelos os investigados, residentes na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais. De acordo com a narrativa, considerando as disposições do crimes hediondos, assinala a afirmativa a seguir. Esse enunciado aqui para nada, né? Ele só quer saber aqui qual dessas três são crimes hediondos. A primeira fala lesão corporal dolosa de natureza grave, em razão de perigo de vida em detrimento de um policial civil no exercício das funções. Isso aqui é hediondo? É errado. Por quê? Qual é o erro da questão aqui? Não é grave, é gravíssima. Beleza? Essa lesão corporosa de natureza gravíssima é hediondo nos casos de contra a autoridade, agente da polícia, das forças, servidores públicos, enfim. Aí vai ser hediondo, mas grave não, é gravíssima. E deixou claro aqui que foi um policial civil, né? Isso aí é uma autoridade, é um agente, né? Então, logo é hediondo. O 2. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Arma branca é hediondo. O roubo só vai ser hediondo se for com o emprego de arma de uso proibido. Proibido ou restrito. Aí vai ser hediondo. Agora, roubo pelo emprego da arma branca, negativo. Então eu sei que o primeiro e o segundo tá errado. Errado, 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 errado. Por eliminação fica na letra C, né? Onde fala que o posse de arma ilegal, de arma de fogo, de uso proibido, é hediondo e é hediondo sim. O posse ou porte, beleza? A 20ª questão aí. No tocante às espécies de prisão, assinala a alternativa correta. A prisão temporária pode ser decretada por autoridade policial, desde que haja risco à instrução criminal. Pode? A prisão temporária pode ser decretada por autoridade policial? Negativo. A temporária vai ser apenas pelo juiz, beleza? Letra B. Ele quer saber a correta, né? A prisão em flagrante sempre exige a prévia autorização judicial. Ué, prisão em flagrante? Eu tô presenciando um assalto, aí eu só vou prender o cara da ordem de prisão com prévia autorização. Eu vou ter que esperar uma autorização? Negativo, jamais isso vai acontecer. Prisão em flagrante não necessita de prévia autorização judicial, beleza? Então, primeiro e segundo tá errado. A prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz, mesmo após o advento da lei. Essa lei aqui é o pacote de crime que foi atualizado, né? Alterou. O que foi que mudou? Mudou que toda prisão preventiva decretada de ofício, o juiz não poderá mais, o juiz não pode decretar mais a prisão preventiva de ofício, certo? De ofício ele não pode mais, depois dessa atualização, beleza? Se não tivesse essa palavra aqui, estaria correta, né? Mas de ofício pelo juiz, jamais, tá errado. A letra D, o juiz pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. A letra D está correta. E a letra E, a prisão civil por dívida é cabível no caso de obrigação alimentar e também de descumprimento contratual reiterado. Tava indo até bem, né? Até falar disso aqui. Prisão por dívida, de acordo com a Constituição Federal, ela é proibida
salvo em caso de pensão alimentícia ou depósito infiel. Beleza? Bora lá, 21ª questão. Durante a transmissão de um inquérito policial, a autoridade policial entende que é necessária a decretação da prisão temporária de um suspeito para viabilizar a colheita de provas. Sobre a prisão temporária no processo penal brasileiro, assinala a alternativa correta. A letra A está falando o seguinte, né? A prisão temporária somente pode ser decretada pela autoridade policial mediante despacho fundamentado. Prisão temporária decretada pela autoridade policial não, decretada pelo juiz, beleza? Letra B. A prisão temporária pode ser decretada para qualquer tipo de infração penal. Qualquer tipo de infração penal. Negativo. Um exemplo, homicídio culposo não pode não, beleza? Letra C. A prisão temporária possui o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em qualquer crime, se comprovada a extrema e comprovada a necessidade. Em qualquer crime não, tá errado. Letra D. A prisão temporária depende de prévia representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, não podendo o juiz decretá-la de ofício. Correta. Então o gabarito aí é a letra D, beleza? 22, questão do CTB, sobre a conduta do condutor em relação ao pedestre que já iniciou a travessia na faixa e a ele destinada. Assinala a alternativa correta. A letra A. O condutor deve dar preferência de passagem aos pedestres apenas se não houver fluxo intenso dos veículos. Isso aqui está errado. Independente se está com fluxo baixo, fluxo alto, a preferência do pedestre tem que dar, né? Letra B. O condutor deve dar preferência de passagem ao pedestre, mesmo que o semáforo para os veículos estejam verde. Correto. Por mais que estejam verdes e estejam na faixa de pedestre, tem que dar preferência, né, a eles. Letra C. O condutor deve dar preferência de passagem ao pedestre somente se este sinalizar com a mão. Negativo. Não precisa disso não. E a letra D. O condutor não precisa da preferência, pois a faixa de pedestre não confere o direito absoluto de passagem. Tá errado também. 23. O habeas corpus é um instrumento jurídico fundamental para a proteção de liberdade de locomoção. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, que regula o habeas corpus, qual das alternativas abaixo corretamente descreve a situação em que o habeas corpus pode ser concedido? A letra A está dizendo que pode ser concedido apenas quando a violência ou coação em relação à liberdade de locomoção resultar em dano físico imediato ao indivíduo, não sendo aplicável a situação de ameaça ou coação que não resulte em dano físico imediato. Está errado. A letra B. O habeas corpus é um remédio constitucional que pode ser concedido sempre que alguém sofrer ou estiver ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade do abuso de poder seja cometido por autoridade pública ou agente privado. Correto. Gabarito aqui é a letra B, beleza? A letra C está dizendo que é concedido somente em casos de prisão ilegal, não se aplicando a situação de ameaça ou coação. Está errado também. E a letra D fala que pode ser concedido em apenas situação onde haja prisão ou detenção, independente de haver ilegalidade ou abuso de poder, sem a necessidade de comprovação de ilegalidade ou abuso de autoridade. Também está errado. O 24. De acordo com a disposição da Constituição Federal sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinala as afirmativas abaixo e dê o valor verdadeiro ou falso. Primeiro, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Isso aqui está correto. Beleza? O segundo, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo
além da indenização por dano material, moral ou imagem. Também está correto. O 3 é livre a manifestação do pensamento, sendo fomentado o anonimato. Sendo fomentado, é vedado o anonimato. Então, gabarito aí vai ficar na letra D. Beleza? 25. A pessoa A, mensalmente, na data anterior ao dia do seu aniversário, de 18 anos de idade, com a intenção de matar, atira no seu vizinho B e fere gravemente. B é socorrido, mas falece no hospital 2 dias depois, em razão dos disparos sofridos. De acordo com o nosso Código Penal brasileiro, a alternativa correta é A. Uma questão aí de imputabilidade penal, não é isso? É isso mesmo. Questão de imputabilidade penal. Está dizendo que o sujeito A, um dia antes de completar 18 anos, ele cometeu esse crime, né, de homicídio. Foi um homicídio aí doloso, né? Ele cometeu esse crime. Mas ele cometeu com 17 anos, né? Não foi isso? 17 anos. Um dia antes de completar 18. Só que o sujeito que foi atingido, a vítima, faleceu 2 dias depois. Então, 2 dias depois, ele já tinha 18 anos quando ele faleceu. Vamos lá. A letra A fala que A será isento de pena porque é inimputável. Teoria da atividade. Teoria da atividade. Letra B. A será penalmente responsável pelo crime tentado. Teoria do resultado. Negativo. Isso aqui vai ser no momento da ação, beleza? Ou seja, para o nosso Código Penal brasileiro, e de acordo com a imputabilidade penal, os menores de 18 anos, eles são inimputáveis. Eles não respondem, são isentos de pena. Beleza? Então, por mais que o sujeito faleceu 2 dias depois, é no momento da ação e jamais no momento do resultado. Mas ele faleceu 2 dias depois, mas ele tinha 18 anos quando ele faleceu. Negativo. Vai ser no momento da ação, no momento da hora do crime. Ele cometeu o crime com quantos anos? 17 anos. É menor de idade, então ele vai ser inimputável porque ele é menor de 18 anos. Beleza? Aí ele fala que vai ser penalmente responsável, tá errado, ele não vai responder. A será penalmente responsável também tá errado. E tá dizendo aqui que ele não vai ser isento de pena, porque apesar de ser inimputável ao tempo do crime, ele penalmente era responsável ao tempo do resultado. Tá errado, é no momento da ação. Esse negócio de momento do tempo do resultado, isso não existe não, é no momento da ação. Então, por eliminação aqui vai ficar na letra A, que ele vai ser isento de pena. Por quê? Porque ele é inimputável, de acordo com a imputabilidade penal, que fala que os menores de 18 anos são inimputáveis, beleza? 26, mais uma questão da imputabilidade penal, ele quer saber a incorreta. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Correto. Letra B. Não exclui a imputabilidade penal a paixão e a emoção. Não exclui a imputabilidade penal. Tá correto. Não exclui a imputabilidade penal quer dizer o quê? Quando fala não exclui, é que ele vai responder, né? Ele vai ser imputável, beleza? E não inimputável. Aí a letra C fala que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez voluntária pelo álcool. Correto também. Ele vai responder também. A letra D. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá errado. Por que tá errado? Porque, como eu falei, quando a questão falar inteiramente incapaz, ele vai ser isento de pena e não vai ter redução de pena. Ele vai ser isento de pena.
Beleza? Então tá errado, gabarito aqui é a letra D. E letra E não exclui a imputabilidade penal a embriaguez culposa por substância de efeitos análogos do álcool. Tá correto também. Gabarito aí é a letra C. 27. João, ao entrar na casa da vizinha, subtrai sem violência ou grave ameaça 20 mil reais em espécie, evadindo-se na sequência no dia seguinte. Ao assistir um noticiário televiso, João toma ciência que esses valores seriam empregados para o pagamento de cirurgia de uma criança, em breve realizaria. Assim sendo, sem que houvesse qualquer inquérito policial ou ação penal em andamento, o agente devolve os valores pecuniários aos legítimos proprietários. Considerando a disposição do Código Penal, é correto afirmar que é uma questão aí de arrependimento posterior, certo? Arrependimento posterior, quando o sujeito ele furta algo e devolve. Isso se chama arrependimento posterior. Beleza? Aí fala que a letra A responde pelo crime praticado, mas a pena do agente será reduzida de 1 a 2 terços por força de desistência voluntária. Desistência voluntária não, porque para ser desistência voluntária ele tem que entrar na casa, desistir e sair. Como ele já furtou, ele já subtraiu, logo ele cometeu o crime, né? O crime de furto. E por ser um crime que não envolveu violência e grave ameaça, ele vai ter a pena reduzida, beleza? Letra B fala que ele responderá pelo crime praticado, mas a pena do agente será reduzida de 1 a 2 terços por força do arrependimento posterior. Lembrando, tá correto, por quê? Lembrando que o arrependimento posterior, a diminuição, vai ter a diminuição de pena se for em crimes que não envolvem violência e grave ameaça, por exemplo, furto e estelionato. Agora, se for um crime de roubo, onde ele teve violência e grave ameaça e devolveu, ele pode até se arrepender, porém não vai ter a pena reduzida, porque pena reduzida em arrependimento posterior vai ser apenas em crimes que não envolvem violência e grave ameaça. Perfeito? Letra C, que ele vai responder pelo crime praticado, mas a pena do agente será reduzida por força do arrependimento eficaz. Também não. Não responderá por qualquer crime, tá errado. Ele vai responder pelo crime de furto. Certo? Com pena reduzida por se arrepender logo em seguida. Vamos lá, com base no artigo 61 do CTB, velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de as vias urbanas. O primeiro fala que 80 km por hora. 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. Tá correto, beleza? 60 km por hora nas vias arteriais, também tá correto. 40 km por hora em vias coletoras, também está correto. 50 km por hora em vias locais. Vias locais, 50 km está errado. Vias locais em vias urbanas é 30 km, certo? 30 km. Então fica aí 1, 2, 3 correto e o 4 errado. Letra A. O 29. A conduta a seguir não tipificada como crime de abuso de autoridade, à exceção de uma. As alternativas. Letra A. Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, submeter a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Isso aqui, de acordo com a lei de abuso de autoridade, é abuso de autoridade. Então isso aqui é abuso de autoridade. Ele quer saber aqui, não é abuso de autoridade.
Letra B, constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar o segredo ou resguardar o sigilo. Ele tem esse direito. Se ele for impedido disso, é abuso de autoridade. Então isso aqui é abuso de autoridade, beleza? Deixar de identificar ou identificar falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante a sua detenção ou prisão, também é abuso de autoridade. Então é obrigado, beleza? O preso tem esse direito de saber quem é cada um, quem prendeu ele, quem está julgando ele, de tudo. Ele tem esse direito. Caso vocês não se identifiquem, é abuso de autoridade. Tem que se identificar. Se você mentir o nome, dizer que seu nome é outro nome, também é abuso de autoridade. Então o preso aí tem vários direitos, beleza? Por eliminação, fica a letra D, onde fala submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, ainda na hipótese de ter sido capturado em flagrante delito. O erro aqui é ainda, seria salvo. Beleza? Isso aqui seria salvo. Isso aqui não é abuso de autoridade. Agora, se fosse salvo, capturado em flagrante delito, aí sim não seria abuso de autoridade, beleza? E a última questão aí para encerrar nossa jornada, né, esse tempo todo aí de videoaulas. Questão de Lei Maria da Penha. É incorreto afirmar que letra A, recebida o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer do expediente e do pedido a decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Isso aqui está correto. Letra B, é competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada a partilhas de bens. Epa, isso aqui está errado. Exclui-se. Não é competência do juizado, não. Exclui-se. Beleza? Então, tá errado isso aqui. Como ele quer incorreta, já achamos aqui o nosso gabarito, que é a letra B. Beleza? E é isso aí. Esse foi o vídeo. Eu fico por aqui sobre a nossa preparação da Guarda Municipal de Igaraçu. Eu decidi fazer esse último vídeo hoje já para isso, porque essa semana toda eu vou responder só questões, beleza? Só aqui, sem postar nada, certo? Então esse aqui foi o meu último vídeo aqui da Guarda de Igaraçu. E é isso aí, desejo a todos aí uma boa prova, certo? Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!